Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui para a nossa primeira monitoria da área policial no ano de 2023. Meu nome é Arthur Fontes, sou auditor fiscal da Receita Federal e coach no Estratégia Concursos. Também sou responsável pela área policial das nossas trilhas, né? Então, estou aqui para fazer um panorama para vocês sobre a preparação do concurseiro, né? Uma trajetória desde o iniciozinho até o dia da prova. Então, a nossa proposta nessa monitoria é ter uma sequência de 9 encontros mensais e aí a gente vai passando por todas as fases que o concurseiro precisa percorrer, né, até conseguir a sua aprovação, tá bom? Vocês podem ir tirando as dúvidas aí no chat, que eu vou acompanhando aqui. Já vi que já temos algumas pessoas. Boa noite, Rayana, Leonardo, Alexandre, DMG, Drac, Davidson. O Renato está aí nos ajudando hoje, né? Bom, isso aí, pessoal. Então, coloquem as dúvidas no chat que eu vou acompanhando, fazendo algumas pausas para, na medida do possível, ir respondendo, tá bom? Vamos lá. Então, o nosso objetivo aqui é percorrer essas monitorias que vamos ter, são as 9. Então, a gente vai começar hoje entendendo como é que é a preparação do concurseiro, os primeiros passos, até mesmo antes dele iniciar a estudar. E aí depois a gente vai criando um plano de estudo eficaz, como é que eu vou estudar disciplinas diferentes, né? Português, direito, exatas, informática. Depois disso, como é que eu vou fazer para melhorar o meu percentual de acertos, né, me tornando mais competitivo. Entender um pouco os produtos do Estratégia, isso vai ter muito a ver como que você vai melhorar o percentual de acertos, né, vai ser utilizando diferentes produtos do Estratégia. Depois, como é que você mantém esses 90% de acertos, que não adianta você chegar no objetivo, você tem que se manter no objetivo, né? Isso até você chegar na época da prova, e aí a gente vai ver como é que você organiza o estudo nesses 10 dias antes da prova. Deixa eu pegar aqui a caneta para ir marcando. 10 dias antes da prova. Depois, como é que você resolve a prova, e depois, por fim, como é que você chuta, né? Se eu devo chutar, não devo chutar, como é que eu chuto em uma prova de múltipla escolha, como é que eu chuto numa prova de certo e errado, como do Sebrasp. Então, essa vai ser a nossa trajetória nos próximos 9 meses, mais ou menos. Tá bom? Bom, deixa eu voltar aqui para as cenas, para a nossa conversa. O Elson está perguntando aqui, a Vitalícia tem acesso às trilhas dos concursos? Sim, vamos ter as trilhas, né? A Vitalícia era a nossa assinatura mais top, né, que dava direito a tudo, né, menos a parte do coach, né, então ela vai dar direito também às trilhas, né. Agora o Renato pode tirar mais dúvidas de vocês, né, e apresentar algum link aí que vai detalhar bem como que vai ser essa Vitalícia, mas também os detalhes mesmo a gente só vai ver na hora do lançamento lá, o que eles estão montando, né? Aí, de acordo com a promoção, pode ter algo diferente, tá bom? Vamos lá. Então, vamos começar aqui com o que você deve se preocupar antes mesmo de iniciar os estudos, né? Qual é o seu primeiro passo? O primeiro de tudo, e acho que é um dos mais importantes na preparação do concurseiro, é saber o que te motiva a fazer o concurso público. Então, é muito comum você ver muita gente iniciando o estudo, né? Sempre a gente vai ter gente que viu agora o concurso da Receita Federal e aí se anima para começar a estudar para a Receita Federal, ou teve o concurso da Polícia Federal, eu vou estudar a Polícia Federal agora, e aí as turmas vão crescendo, né? Mas muita gente começa sem saber por que está começando de fato, né? E isso é um ponto que vocês têm que ter em mente com muita clareza, né? Porque durante a preparação você vai ter vários momentos onde vai rolar um questionamento. Pô,
será que esse esforço todo vale a pena? Não vale a pena? Ah, eu não estou conseguindo mais curtir a vida como eu curtia antes, né? Estou estudando, estudando, estudando que nem um louco, né? Ah, pô, acho que vou parar e vou divertir um pouco, depois eu volto, e coisas desse tipo, né? Então, isso tudo é respondido quando tem esse questionamento, se você sabe bem por que você começou a estudar. Então, tem gente que vai começar a estudar porque, pô, estou precisando de tempo. Ah, eu já trabalho há 15 anos na iniciativa privada, 10 anos na iniciativa privada, e lá eles comem meu couro todo, querem que eu trabalhe 10, 12, 14 horas por dia, né? Eu não tenho tempo para nada. E aí você sempre ouve dizer que funcionário público tem uma vida mais tranquila, que a carga horária é mais tranquila. Não é uma verdade necessariamente, né? Você tem, tem tido um movimento em vários órgãos do governo, principalmente os federais, né? De uma maior eficiência do serviço público, então tem se exigido mais trabalho, mais qualidade no trabalho, mais produtividade, né? E isso daí, lógico, que te dá uma carga horária mais puxada, né? Mas não quer dizer que ele vai te exigir que você trabalhe mais do que 8 horas por dia, né? Então, isso realmente é uma vantagem em relação à iniciativa privada, né? E outra vantagem é você ter a estabilidade, né? Você entrou para o serviço público e passou 3 anos lá do estágio probatório, você vai alcançar a estabilidade e aí ninguém vai te mandar embora sem todo um rito, né, que tem que ser seguido. E, diferente da iniciativa privada, que a qualquer momento você pode ser mandado embora, né? E esse também é um outro motivo de várias pessoas, né? Ah, pô, teve a crise X e eu fui mandado embora. Depois eu levei 6 meses para arrumar o trabalho, aí depois de 2 anos teve outra crise e fui mandado embora. Aí fiquei um ano parado. Então a pessoa busca justamente a estabilidade ao procurar o concurso público. Outras pessoas, pô, meu trabalho não paga muito bem, eu não consigo receber, sei lá, mais do que 5 mil, 10 mil, e eu vejo é, esses concursos aí de juiz para 30 mil reais, auditor para ganhar 30 mil reais. Então eu quero fazer esse concurso para melhorar a minha renda, né? Durante a minha preparação para a Receita Federal, eu tinha um professor de direito tributário que ele era fiscal lá do ISS do Rio de Janeiro. E aí ele sempre mostrava lá o contra-cheque. E aí tinha um bordão dele, lembra do contra-cheque, lembra do salário no fim do mês. Aí a pessoa se motivava a continuar estudando, né? Então isso tudo você tem que ter em mente para ter certeza que você quer entrar nessa jornada do concurseiro, né? Então, tem gente que foca no salário, tem gente que foca na estabilidade, tem gente que quer mais tempo vago para poder aproveitar melhor a vida, né? Diminuir a carga horária de trabalho. E, obviamente, tem vários outros motivos por aí, né? E aí, por que isso tem que ser bem pensado, né? Porque você vai ter que abrir mão de muita coisa, né? Então, hoje você tem uma rotina de vida, né, antes de começar a estudar, bem mais, já bem estabelecida, né? Já sou pai de família, então eu tenho minha esposa, meu filho, eu levo na escola, depois eu vou ao trabalho, eu saio para tomar um shopping com os amigos, vou para casa, e aí brinco com meu filho, e sei lá, vou ao cinema. Você vai ter uma rotina que preenche as horas do teu dia todo, né? E aí você vai ter que mexer em tudo isso. Então, a primeira coisa que o concurseiro tem que ter é o tempo, definir o tempo que vai ter disponível para estudar. Então, você vai ter que mudar completamente a tua rotina para liberar horas para você dedicar ao estudo, né? Às vezes você está fazendo a faculdade, acabou a faculdade, você vai seguir naquele horário de estudo da faculdade para o concurso. Então, é um pouco mais fácil. Mas, dependendo da pessoa, você tem que fazer mais mudanças no seu dia a dia, né? Então, quantas horas eu preciso para estudar? A gente
nota que com 4 horas por dia já é um tempo bem razoável para você se tornar produtivo, né? Você conseguir fazer o estudo render bem, né? Aí você, com 4 horas por dia, você vai ter 20 horas semanais, e aí no sábado você estica um pouco mais isso para você chegar até 25, 26 horas, né? Que é o tempo para você executar uma trilha do estratégia, né? A gente, como organizador de trilha, a gente tenta dimensionar ela para ficar ali nesse redor de 25 horas, né? Não é uma ciência exata, né? Vai ter alguns momentos que você tem que esticar um pouquinho alguma matéria para poder fechar um certo assunto, aí você vai para 26 horas, 25 horas e meia, e isso também considerando um tempo médio de estudo do aluno, né? Então você vai ter alunos que são um pouco mais rápidos, alunos que são um pouco mais lentos, né? Mas na média vai ficar em torno dessas 25 horas semanais. Então, com 4 horas por dia e mais um tanto no sábado, né, você consegue completar a trilha, e aí por isso que a gente considera um tempo bom para você iniciar. Se você tiver mais tempo do que isso, pô, maravilha, né? Você vai conseguir andar mais rápido, né? Você vai conseguir concluir as etapas que a gente vai ver mais para frente, né? Num tempo mais curto, então você vai ficar preparado para fazer a prova mais rapidamente. Mas não quer dizer que você vai conseguir passar mais rápido, né? Porque uma coisa é você fazer a sua preparação e a outra coisa é encaixar a data do edital, né? Então vai ter gente aí que está estudando há quase 2 anos aí para a Polícia Federal e o edital ainda não saiu, né? Então é o intervalo que está tendo entre uma prova e outra. O da Receita Federal ficou aí uns 7 anos sem ter o concurso. Então, quem estava só focado nesse concurso acabou ficando pronto muito antes, né? E foi tentando outros concursos e foi sendo aprovado em outros locais, né? Então, você tem que encaixar os dois, né? Tem gente que dá a sorte de, comecei a estudar hoje, daqui a um ano e meio, eu estou pronto para ser aprovado, saiu o edital, fiz a prova e passei. Pô, show de bola, né? Uma maravilha quando acontece isso. Mas nem sempre isso vai ocorrer com todo mundo, né? Na verdade, vai ocorrer com a minoria. Tá bom? O que mais aqui? Vamos ver aqui na apresentação. Então, o que você vai abrir mão? Vai abrir mão do tempo, né? Então, você vai ter que arrumar tempo para estudar. Você vai precisar de 4 a 8 horas diárias para estudo. Mais do que 8 horas, eu já não acho produtivo, porque o teu corpo não aguenta isso, né? Você não vai conseguir render mais do que essas 8 horas por dia. E todos os alunos que eu já tive que chegavam a estudar 8 horas por dia, não conseguia manter esse ritmo durante muito tempo. Ele aguenta ali 2, 3, no máximo 4 semanas e depois cai, né? Não consegue manter porque você fica estafado, né? Estudar, embora seja uma atividade que você fica ali sentadinho lendo, né? Você cansa também. E você precisa também conciliar o tempo com outras atividades, né? Não adianta você só estudar e ficar depois com dor nas costas, dor na perna, dor aqui, dor ali. Você tem que fazer uma atividade física para poder se manter com o corpo são, né? Para poder estudar e manter sua mente sã. A mesma coisa você, com o exercício físico, melhora a tua absorção também, né? Você está gerando uma série de enzimas e outras coisas no corpo que você ajuda a manter um equilíbrio e aí você absorve melhor o conteúdo que você está estudando. Então, não dá para fazer só estudo, né? Você tem que distribuir o tempo entre outras coisas. Não só exercício físico, mas também como um lazer, né? Você tem que ter um tempo para espairecer e deixar sua mente descansar. Sair com os amigos, sair com a família, fazer alguma atividade mais de lazer. Outra coisa, né? Você vai ter que ter uma vida mais regrada. Eu vou sair com os amigos, vou, mas eu vou beber menos, né? Eu bebia 10 chopes quando saía com os amigos. Agora eu vou beber 2, 3 chopinhos porque no dia seguinte eu não posso ficar mal, eu tenho que conseguir produzir, né? Tenho que conseguir estudar. Eu saía e ficava até 5, 6 da manhã com o pessoal. Eu não vou sair
vou voltar para casa 1 hora, 2 horas para não ficar destruído no dia seguinte. Então você vai ter que tomar alguns cuidados para não se sabotar, né? Então você vai reduzir o tempo com convívio com familiares e amigos. Você vai ter que tirar um pouco de tempo daqui para liberar o tempo para o estudo, né? Então, eu saía com os amigos para tomar um chopp na quinta, sexta e sábado. Agora não vai dar para fazer isso tudo, né? Vou uma vez só, vou de 15 em 15 dias, e por aí vai, né? Eu saía para jantar, almoçar todo domingo com a família. Aí agora eu posso alternar, né? Coisas que eu não que eu fazia outro dia, eu faço num domingo, almoço com a família em outro domingo, vou alternando, né? A gente sempre tenta programar o estudo de forma que o domingo fique livre para vocês, né? Então, foi o que eu falei ali, você estuda 4 horas por dia de segunda a sexta, no sábado você vai estudar um pouquinho mais, mas aí, sábado de tardinha, você já está liberado para fazer alguma coisa aí com os amigos, família. Domingo está liberado também para você descansar. É o tempo para você se recuperar, né? E aí, segunda-feira, começa tudo de novo, né? Então, você tem que ir remanejando a tua agenda para liberar esses horários de estudo. E outro ponto que você tem que ter em mente, né, que você vai investir um valor bem razoável na tua preparação, né? Você vai fazer a inscrição aí na nossa na assinatura vitalícia, ou você vai comprar algum pacote, vai comprar algum material para estudar, é um custo, mas o custo não é só esse, né? Você vai ter inscrições em concursos, você não vai fazer um concurso só, quando você tiver mais ou menos ali preparado para começar a fazer alguma prova, você vai fazer a prova que tiver disponível no momento, né? Então, eu estudo para a área policial. Saiu agora o concurso da Polícia Civil de São Paulo. Eu não estou pronto ainda para passar, mas eu vou lá fazer essa prova para entender como é que é, né? Como é que é essa preparação, como é que é você fazer a inscrição, pagar a taxa, acompanhar ali para ver o local da prova, ir visitar o local da prova para você saber onde que você tem que ir. Se eu tenho, às vezes tem concurso, tem prova de manhã e de tarde, então eu já dou uma olhada na redondeza, vejo onde eu vou almoçar, já mentalizo como é que vai ser o dia da prova, né? Aí depois como é que é você se preparar na última semana da prova, como é que é como é que você vai para a prova, o processo ali para você pegar a prova, se identificar, sentar, a ansiedade, né, controlar essas emoções. Isso tudo você tem que fazer de qualquer forma, né, para não ser uma completa surpresa na hora do concurso que você quer realmente ser aprovado e na hora que você tiver para ser aprovado de fato, né? Então você vai ter essas inscrições, alguns concursos você vai precisar viajar, então você vai ter que comprar passagem de avião, passagem de ônibus, dependendo da distância, fechar o hotel. Então você tem diversos cursos, né? Custos, alimentação desses locais, né? Então você tem que ter em mente que você vai precisar ter algum dinheiro para isso. Então muita gente resolve, por exemplo, sair do emprego para começar a estudar, né? Pô, é legal, não é tão ruim, mas você tem que ter em mente que você não sabe quando vai ser aprovado, né? Eu vou sair do emprego, vou estudar 12 horas por dia. Não vai conseguir. Mas mesmo que conseguisse e ficasse pronto, você não sabe se vai sair o edital e você vai ser nomeado rapidamente. Às vezes o processo aí para ser aprovado e até a nomeação demora, né? Eu tenho um aluno que foi aprovado agora não, né? No Cefaz Amazonas acho que foi em outubro, setembro, e até hoje ainda não saiu a nomeação dele, né? Já foi aprovado, já teve vários trâmites lá do processo do concurso, mas ainda não saiu a nomeação. Você faz o concurso da Polícia Federal, até você concluir todas as etapas, né? E ser nomeado vai quase um ano, né? E isso tudo, quando você está sem trabalhar, né? Você vai ficando, às vezes, preocupado que o dinheiro está indo embora, né? O dinheiro, as contas continuam chegando e você está usando só a reserva que você fez, né? Então, eu
eu considero que quando você está trabalhando e tem a oportunidade de conciliar o trabalho com o estudo, né, vale a pena. Eu fiz assim, né, eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo e consegui ser aprovado. O negócio é você conseguir organizar o dia, né, e você dar uma forçada de barra no trabalho para não estender muito além das 8 horas, que é a jornada normal. Tá bom? Deixa eu ver aqui as perguntas, se tem alguma pergunta. Tá, tá, tá. Show, oi, show. Cadê a última? Ter acesso. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Lucas, a trilha P6 vale para a preparação para PCPE, adaptando ao edital de 2016? Sim, Lucas. Essas trilhas, esse ano a gente fez um esquema novo, né? Consegui organizar lá com os professores, de montar várias trilhas regulares, né? Então a gente tinha muito pedido, hoje mesmo recebi um pedido, vai sair trilha de escrivão para a Polícia Civil de Minas Gerais, e aí você vai tendo vários concursos assim salteados, né? E aí é difícil a gente lançar uma trilha para cada um dos estados, para cada um dos cargos, né? E aí, para evitar isso, eu montei essas trilhas regulares, juntando o máximo de conteúdo possível, né? Então, se você for ver as matérias que tem na trilha regular para escrivão ou para papiloscopista, de polícia civil, você vai ver é, que ele é bem maior do que a maioria dos concursos que você vai ver isoladamente. Então, se você vai fazer da Polícia Civil de Pernambuco, né? Você vai ver que ali na trilha da Polícia, na trilha regular, tem mais matérias do que o último edital lá de Pernambuco. Justamente para poder alcançar a maioria dos concursos. Então, com aquele conteúdo, você vai ver praticamente todo o conteúdo do edital de qualquer um dos estados que a gente tem, né? Excetuando uma matéria ou outra que são as matérias locais, né? Então, em vários concursos pedem, às vezes no administrativo pede lá a lei do servidor local, ou então a organização da polícia local, ou a organização, às vezes tem uma geografia, história do estado, aí essas matérias não estão nessa trilha, mas são matérias bem pontuais e, em geral, curtas, né, que você consegue dar conta no pós-edital. Ou então, se você quer realmente Pernambuco, você até consegue ir estudando essas matérias antes também. Tá? Mas você consegue essa preparação com a trilha regular, sim. E aí, se o teu foco for Pernambuco, especificamente, pode seguir até a trilha regular e pulando uma matéria ou outra que você sabe que não vai cair em Pernambuco. Tá? Mas a ideia dessa trilha é que você se prepare para qualquer um dos concursos de Polícia Civil. E aí, da mesma forma, a gente tem da Polícia Civil, a gente vai ter da Polícia Militar, tem lá a trilha para oficial, tem a trilha para soldado, você vai ter a trilha de bombeiros, você vai ter as trilhas que a gente já tinha tradicionais lá da Polícia Federal, PRF, para a Polícia Penal também, e agora, recentemente, a gente lançou para perito, e aí tem uma meia dúzia de trilhas lá para perito, de acordo com a especialidade. Beleza? Elisa, será que esse ano tem Polícia Civil de São Paulo para nível médio? Então, está todo mundo na expectativa desse concurso do nível médio que já era para ter saído, né? Tanto aqui em São Paulo quanto lá para o Instituto Federal. Esperamos que sim, né? Mas depende sempre do governador, né? Mas vamos torcer, tá bom? Mas o concurso para policial, né? Para aqui para a Polícia Civil de São Paulo, né? Deve ter de qualquer forma, né? Para escrivão, para gente, né? Porque todo ano eles fazem, né? Então, ano passado teve 2, esse ano deve ter também, ok? Seguimos, vamos seguir aqui. Então, quais são as etapas da preparação? Então, terminamos de ver o que o concurseiro tem que ter em mente antes de começar a estudar, né? Então, o próximo passo é você definir o que você quer, para que você quer estudar. Então, o primeiro foco, o foco é essencial. Né? O que é esse foco? Né? É você saber
qual o concurso que você quer fazer, ou pelo menos qual é a área, né? Então, aqui a gente está fazendo uma trilha, uma monitoria para a polícia, para a área policial, então vocês, de forma geral, já sabem a área que quer estudar, né? Vou estudar para a área policial. Mas mesmo dentro da área policial, até porque a gente acabou de falar dessas trilhas regulares, o foco é diferente se você estuda para uma polícia civil, se você estuda uma polícia militar, se eu estudo uma polícia penal, para um bombeiro, para um perito, né? Então também o ideal seria você focar nessas sub-áreas, né? Então eu quero fazer Polícia Civil de Pernambuco como o Lucas, né? Eu não vou ter uma trilha específica para a Polícia Civil de Pernambuco, mas eu posso fazer a trilha completa, regular para a Polícia Civil, e aí eu vou estar habilitado, né, para fazer os concursos ali na redondeza, né? Então, eu quero fazer em Pernambuco, eu posso fazer no Rio Grande do Norte, em Alagoas, em toda aquela região ali do Nordeste, você consegue fazer e, dependendo da sua possibilidade, até assume o cargo que você for aprovado em outro estado ali próximo, né? Mas eu não vou tentar para o Rio Grande do Sul, que é muito longe. Tudo bem, mas você tem uma gama ali de opções ao redor, né? Então você consegue focar na Polícia Civil em geral. É interessante porque você vai ter uma quantidade de editais que te interessa bem maior do que se você focar só em um específico, como é o de Pernambuco. A mesma coisa acontece nas outras áreas, né? Você vê muita gente estudando, sei lá, para juiz. O concurso de juiz normalmente é o mesmo edital em todo local, né? Então você consegue se preparar para qualquer um dos estados com a mesma trilha que o Estratégia oferece. E isso é interessante, né? E no caso de juiz, muita gente faz o Brasil todo, né? É diferente do policial, né? Até porque o salário é bem diferente também, né? Bom, e aí você tem que ter foco. O que é esse foco? É evitar você ficar pulando de edital em edital. Eu vou fazer hoje. Eu acabei de fazer o concurso para a Polícia Civil de Pernambuco, agora eu vou fazer da oficial da Polícia Militar. Aí não passei, eu vou fazer agora da PF. Não passei, eu vou fazer da PRF. Você está sempre pulando de um concurso para outro, né? Isso é ruim porque todos eles vão ter matérias diferentes. Então, você tem quando você vai estudar para a Polícia Civil que você não vai aproveitar para a Polícia Militar, e tem outras coisas na Polícia Militar que você vai ter que estudar de novidade, então é tempo que você vai perder com essas matérias. Aí depois eu vou para a PF, tem outras matérias que você vai ter que estudar nova e coisa que você viu que você não vai aproveitar. A PRF, mesma coisa, né? Então você está sempre vendo conteúdos novos e não está se aperfeiçoando em nada. E isso é um erro bem clássico que faz com que o aluno perca tempo, ele pode ser aprovado antes e acaba perdendo tempo. Isso ocorreu comigo, por exemplo, quando eu comecei a estudar, eu queria estudar para a Receita Federal, mas foi surgindo outros concursos durante a preparação e eu fui fazendo, né? E aí, quando saiu o edital da Receita Federal, eu estava quase preparado, eu tinha que ter melhorado em outras matérias, como contabilidade, e eu não tinha melhorado, e aí não consegui a aprovação. Tive que esperar um outro edital para ser aprovado. Então, essa questão do foco, né, determina se você vai estudar mais 1, 2 anos ou não. Para minha sorte, no meu caso, foi só mais um ano e um tiquinho, né? Mas para frente, né, outros tiveram um intervalo muito maior. Que mais? Uma boa escolha, desde o começo, reduz o tempo da preparação. Foi o que eu acabei de falar. Se você já escolheu certinho o que você quer, você vai reduzir o tempo, porque você vai conseguir estudar as matérias, se aperfeiçoar e ficar preparado esperando a prova, né? E aí, se você não tiver um concurso específico em mente, foque pelo menos na área. Isso também já tinha falado. Bom, o próximo passo, depois que você já sabe qual o concurso que vocês vão fazer, escreve aí o que vocês estão pensando aí no concurso, qual é o foco de vocês, para a gente ter uma ideia de como é que o pessoal está vendo isso.
Feito isso, vai escolher o material que você vai estudar. Obviamente, você vai escolher uma assinatura do Estratégia. A assinatura te dá muito mais flexibilidade do que você comprar um curso específico. Essa pergunta que eu tive hoje sobre a Polícia Civil de Minas Gerais, o aluno queria comprar o curso para a Polícia Civil de Minas Gerais de escrivão. E aí você fica engessado, né? Você pode comprar esse curso, né? Mas depois saiu um concurso do lado, né? Não sei onde que ele mora em Minas Gerais, mas saiu em São Paulo. Não vou fazer o da Polícia Civil de São Paulo, porque eu tenho que comprar outro curso. Compra a assinatura que você vai fazendo a movimentação livre entre os materiais, né? Você vai poder estudar para Minas Gerais, e aí depois você de matrícula e matrícula no curso de São Paulo, e assim vai, né? Te dá mais flexibilidade e te dá acesso a diversos outros materiais que o Estratégia oferece, né? Mesmo a assinatura mais simples vai ser mais vantajoso que você comprar um pacote. Um ponto importante é você evitar aprender mais do que você precisa para a prova. Isso tem muito a ver com foco. Se eu foquei no concurso, por exemplo, da Polícia Federal, eu vou estudar aquelas matérias lá da Polícia Federal e não vou me preocupar com outras, né? Então, eu não vou estudar a lei de trânsito porque não cai. Eu não vou estudar uma série de matérias que você vai ver em outros concursos porque não cai para a Polícia Federal. Eu estou mantendo o foco só naquilo ali e aí eu não vou estudar mais do que o necessário. Outro ponto é que você não vai precisar estudar todos os materiais igualmente. Então, se você vai ver o que o Estratégia oferece para vocês, é uma gama enorme de conteúdo. Eu tenho vários vídeos em cada aula, tenho PDF, aí eu tenho PDF normal, tenho PDF simplificado, marcado pelos aprovados, aí eu vou ter o Estratégia Cast, eu vou ter simulados, vou ter passo estratégico, bizus e por aí vai, né? Tenho muito material. Você não vai precisar ver todo esse material. Você vai tentar reduzir ao máximo o que você vai precisar estudar para ganhar tempo, né? O nosso objetivo, como a gente viu lá no começo, a gente começa definindo um tempo, uma carga horária de estudo, né? E aí a gente tem que fazer o quê? Valorizar essa carga horária. Então vamos tentar extrair o máximo dela, né, sem desperdiçar nada. Então, a gente não vai desperdiçar estudando o que não precisa e também não vai desperdiçar vendo um monte de material que talvez você não precise. Cada aluno vai ter uma necessidade. Fuja, né? Corra das fórmulas mágicas de aprendizado. Isso aqui é importante porque não existe fórmulas mágicas, né? Se você for no Instagram, você vai ver um monte de gente dando sugestões de você não precisa estudar nada, estuda 7 dias, estuda 40 dias, que você vai conseguir ser aprovado. Na verdade, a única coisa que você vai conseguir é comprar a fórmula mágica lá deles e descobrir que não dá certo e voltar para o estudo, né? Então, não tem mágica, né? Vocês, todos que estão se preparando para concurso, vocês já passaram pelo ensino fundamental, ensino médio, faculdade, e viram como é que é estudar, né? Não tem jeito, se você não sentar e estudar e fazer a prova, né, você não consegue ser aprovado, né? Então, não tem uma mágica, senão você já tinha aprendido essa mágica há muito tempo, né? Ninguém fica guardando um segredo assim sem que todos saibam, né? Então é isso aí, como falam, é hora bunda, né? A hora que você está ali sentado, estudando, fazendo exercício, fazendo revisão, se aperfeiçoando para conseguir chegar num nível de competir por uma vaga no concurso. Então, também não se desespere para ver todos os materiais, já falei. E aí entra a trilha estratégica, né? Qual é a vantagem de você ser guiado pela trilha estratégica? É justamente ela organizar essa quantidade de materiais que você tem disponível. Então, resumidamente, você vai ter 4 etapas na sua preparação. A primeira etapa é aquele primeiro passo
já depois de definido tudo que a gente viu até agora, né? É aquele primeira lida lá no teu material. Então, eu vou ver direito constitucional. Eu nunca vi direito constitucional, nem sei o que é essa Constituição, então você vai descobrir estudando o direito constitucional. Vai abrir um novo horizonte aí no teu saber, né? No teu entendimento aí do dia a dia do país, né? Então, isso é uma coisa que aconteceu comigo. Eu não tinha a menor ideia do que era artigo, inciso, parágrafo, essas coisas, né? E depois fui aprendendo isso lá no direito constitucional. Então, você vai ter o primeiro contato com a matéria. Você vai ler lá o PDF e aí a trilha vai te dando esse direcionamento. Ela vai te dizer lá, vamos estudar direito constitucional, então você vai estudar agora a aula 0 e vai estudar os tópicos tais, tais e tais. Então você vai ler tudo, vai fazer as marcações, aquele primeiro contato. Qual o teu objetivo? O meu objetivo é ter uma visão daquilo que eu li, né? Não é memorizar todos os detalhes. Então é ter uma visão do que eu li e fazer marcação, que vai ser o meu material de resumo para as fases seguintes, né? E também até nesse momento da teoria. Porque na teoria você vai ler os, sei lá, 3 primeiros tópicos, depois outros 4 tópicos, depois você vai terminar a teoria da aula 0. Depois você vai ter uma tarefa que é fazer uma revisão de tudo que você estudou na aula 0, né? Ler todas as suas marcações e fazer mais exercícios. Então, você vai estar sempre utilizando esse material que é as suas marcações como material para revisão, tá bom? E isso daí você vai fazer em cada aula de cada matéria do pacote lá que você está estudando, né? Do concurso que você está querendo. Então, você está fazendo escrivão da trilha regular, você vai ter lá, sei lá, 10 matérias, 15 matérias e mais 20 aulas por matéria. Então, você vai fazer em cada aulinha dessa esse processo aqui. Depois, você vai entrar no aperfeiçoamento. O que é esse aperfeiçoamento? Eu já li todas as aulas de direito constitucional. Eu faço os exercícios e eu acerto uma média de 60% de acerto. Então, vamos melhorar isso. Vamos fazer um aperfeiçoamento. Você vai fazer revisões, vai fazer exercícios, você vai ler outros materiais. Isso tudo para tentar melhorar, não só tentar, mas conseguir chegar lá nos 90% de acertos. Tá bom? Enquanto você está numa fase de pré-edital, você vai tentar alcançar esses 90% de acertos em todas as matérias, todas as aulas de todas as matérias. Depois, quando sai o edital, aí a gente filtra um pouco isso, né? Você não precisa chegar nesse nível em todas as aulas, né? Vai ter aula que raramente é cobrada, então não faz muito sentido, né? Você se dedicar tanto tempo. As matérias também, vão ser matérias que você precisa dominar bem, né? Porque são matérias com alto peso nos concursos, e tem matérias que têm poucas questões com menos peso, então você consegue dedicar um pouco menos de tempo. Mas esse ajuste fino a gente vai fazendo no pós-edital, né? A ideia do pré-edital é você estar preparado para tudo, né? E vai ter concurso que algumas matérias têm peso pequeno, mas em outros a mesma matéria já ganha uma relevância maior. Então, vai sempre dependendo do órgão e da banca, né, para dar essa importância, né? Você vê em alguns concursos que tem matéria que não aparece e outro aparece sendo importante. Então, essa preparação, essa base que a gente faz agora no pré-edital é vital para você estar com armamento para qualquer situação, né, no pós-edital. Então, a gente vai chegando nesse 90%. Depois você tem uma fase de manutenção, que é você manter os 90% de acerto. Então, cada etapa vai ter um tempo, né, e uma energia que você tem que gastar diferente, né? Essa teoria nova, ela vai ter um peso muito grande no começo do estudo, mas depois de um certo ponto ela vai desaparecer, né? Eu já vou ter visto todas as matérias e eu vou estar com muita coisa aqui no aperfeiçoamento.
Aí depois eu vou alcançando o aperfeiçoamento, elas vão vindo para manutenção, né? Então vai migrando de uma etapa para outra. E aí depois de um certo estágio, você começa a fazer os simulados. E aí os simulados têm um foco bem específico, que é o quê? Você ganhar velocidade. Então você pode fazer simulados de uma matéria só. Raciocínio lógico, eu perco muito tempo fazendo as questões. Então vamos treinar isso daí para você ganhar musculatura, ganhar velocidade, fazendo muitas questões dessa matéria. Agora vamos fazer um simulado que reflita a sua prova. Vamos juntar questões de todas as matérias, na proporção aí do que costuma cair no edital, né, para você treinar o tempo de prova. Eu vou conseguir fazer toda a prova em 4 horas, 4 horas e meia, com tranquilidade. E, ao mesmo tempo, você vai também treinando a tua estratégia de prova. O que eu vou fazer? Por que matéria eu começo? Faço tudo de ponta a ponta? Não faço? Isso tudo a gente vai ter ainda monitorias específicas sobre isso e você vai treinando isso nos simulados para você já estar prontinho, chegar na hora da prova, não ter nenhuma dúvida, né? A ideia é que na hora da prova você chegue lá tranquilo, que você sabe o que tem que fazer, né? Você já fez o dever de casa e aí você vai chegar lá na hora da prova e repetir o teu treino, beleza? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Elisa, para perito da Polícia Civil de São Paulo, será que já vai sair o edital? Também não sei, Elisa, é a mesma dúvida. Foi você que tinha feito também, né? A mesma dúvida do nível médio. Agora você está se preparando para perito e para nível médio? São abordagens bem diferentes, né? Tarliene, meu foco está sendo na Polícia Federal. Perfeito. A gente vai chegando cada vez mais perto da prova, né? Já estamos aí quase uns 2 anos, né, sem o concurso, então você vai chegando aí o momento do órgão solicitar, né? Já deve ter solicitado e do presidente aprovar, né? E aí a tendência é que aprove, né? O PT é um partido muito ligado, né, aos servidores públicos, né? Então, em geral, os concursos saem no governo dele, é o que aconteceu, por exemplo, nos mandatos anteriores, né? Então, deve ter esse concurso em breve, sim. E vamos aproveitar esse momento, né, para ficar preparado para ele. Bel, qual o valor do Estratégia Vitalícia? Isso daí a gente só vai descobrir dia 3. Né? Tem que aguardar aí dia 3, 10 horas, o lançamento. Ok, então vamos seguir aqui. Então, o que é a trilha estratégica, né? É um guia de estudos. Você tem uma diversidade de materiais que o Estratégia oferece. Foi o que eu tinha falado antes. Tem o PDF, tem o vídeo, tem o áudio, tem o simulados, exercícios e passos estratégicos e por aí vai. Então, são vários materiais. Os alunos tendem a tentar ler tudo. Já vi muitos casos assim, os alunos tentando fazer tudo e é inviável, né? Então, a ideia aqui é dar um guia para vocês para organizar isso tudo e vocês gastarem o menor tempo possível, né? Então, você está aqui o aluno debaixo de todos esses materiais e aí ele recebe uma estratégia, né? Uma trilha que vai dizendo ali o que ele tem que fazer. Então, trilha, tarefa 29, já a 8ª, Direito Administrativo, você vai estudar Organização Administrativa da aula 2 e fazer 12 exercícios. Então, aqui ele vai explicando aqui, isso daí é um assunto importante para você, cai em 8,43% das questões. Isso aqui provavelmente era uma trilha pós-edital. E aí ele vai te dando algumas dicas sobre o conteúdo dessa tarefa específica, né? Então,
Alguns alunos gostam desse conteúdo que vem ali na trilha como um material de revisão, às vezes usa para fazer isso, mas o mais importante mesmo é você entender quais são os pontos mais importantes para você memorizar melhor. Você vai fazer ali a trilha e vai ver que eu tenho que me dedicar mais para esse tópico aqui e esse outro lá eu não preciso me dedicar tanto. E isso vai ser um reflexo no tempo que você vai gastar fazendo essa leitura. Um você vai ler mais detidamente, outro você vai ler mais rápido, um você vai se preocupar mais com as marcações, o outro você vai fazer poucas marcações, e isso tudo vai refletir depois no seu material de revisão também. Peraí que eu me enrolei aqui. Então, a trilha estratégica ela vai organizar o teu estudo em ciclos. O que é esse ciclo? Você não vai estudar uma matéria só, você vai estudar algumas matérias. Então, nesse exemplo aqui, você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete matérias, o que já é muito. Normalmente, nas trilhas regulares, a gente vai colocar ali cinco, seis matérias, não muito mais do que isso. Vocês notam aqui, você está dedicando 1h10 para legislação, 1h10 para informática, 1h10 para direito administrativo, 1 hora para legislação municipal, 1h10 para contabilidade, 1h10 para auditoria, 1h10 para raciocínio lógico. Ok? E aí você vai seguindo essa sequência. Qual é a ideia aqui? É que a gente trabalha com o seguinte conceito, né? O aluno, ele não consegue, e todo mundo, né? Ele não consegue absorver mais do que 2 horas de informação. Então, se eu parei para estudar qualquer matéria, depois de 2 horas eu já começo a me dispersar. Isso é uma coisa normal do nosso cérebro, é um mecanismo ali de defesa para ele não ficar estafado, né? Então, depois de um certo tempo, você já não se concentra tanto no mesmo assunto. Até mesmo ver um filme, às vezes você nota que você já começa a querer ir ao banheiro, já começa a ter algumas reações para dar uma pausa naquilo ali. E a estudo é a mesma coisa. E, por outro lado, menos de 1 hora você não consegue engrenar muito bem. Então, você leva um tempinho ali inicial, dependendo de cada aluno, 10, 15 minutos, para começar a absorver bem o assunto. E aí você vai absorvendo bem. Aí chega ali 1h30, você ainda está absorvendo bem. E aí depois você vai decaindo. Então é uma curva, né? Você vai, chega no ápice e depois começa a descer. E aí a gente tenta trabalhar com isso, colocando tarefas nesse intervalo aí de 1, 2 horas. A gente tenta ficar ali na média de 1h30, né? Mas às vezes chega a 2 horas e 10 minutos, 15 minutos, às vezes muito menos, né? Dependendo do tipo de tarefa. Mas o objetivo é esse, tentar encaixar no que o nosso corpo reage, né? Então, eu não vou botar para você estudar uma matéria durante 4 horas, porque eu sei que não vai ser produtivo e você vai quebrar o teu planejamento, né? Tarefas assim menores, de 1 hora, 1h30, é mais fácil de você ir encaixando no seu dia. Então, tem muito aluno que, eu consigo estudar de manhã cedinho, eu acordo cedo, e aí entre 5 e 8 horas eu consigo fazer 2 tarefas, aí eu vou para o trabalho, aí quando eu volto de noite eu faço mais 2 tarefas e pronto. Às vezes de manhã eu faço as revisões de 24 horas, depois uma tarefa, e aí no final do dia eu faço mais outras 2, então vai variando de aluno para aluno, né? Então, com tarefas um pouco mais curtas, é mais fácil de você distribuir ela no seu dia. Você não precisa necessariamente ter 4 horas seguidas sentado para estudar, né? Você pode ter um pouquinho menos também, tá bom? Então, essa é a ideia. E o outro objetivo é você não ficar no mesmo assunto. Você vai estudar 2, 3, 4 matérias no mesmo dia, aí no dia seguinte você vai estudar outras 3 matérias, aí depois de mais um dia você volta naquelas matérias iniciais. Então, qual o objetivo aqui? É você manter um contato frequente com a matéria. Então, eu estudei constitucional hoje,
fiz uma tarefa lá de 1 hora e meia, fiz a leitura, marquei lá aquelas páginas, li 20 páginas do PDF. Beleza. No dia seguinte, você vai fazer uma revisão de 24 horas. Você vai pegar e vai ler o que você marcou dessas 20 páginas. Vai gastar pouco tempo para isso. A ideia é que você gaste ali 10, 15 minutos para ler só o que você marcou nessas 20 páginas. No dia seguinte, já está na hora de você voltar a ter uma tarefa de condicional. Então, você vai ler mais 20 páginas. Aí, depois, no quarto dia, você vai fazer a revisão de 24 horas. Aí, no quinto dia, vamos supor que você acabou aquela aula. Você vai fazer uma revisão de todo o conteúdo daquela aula. Então, você está tendo um contato constante com a matéria. E qual o objetivo disso, né? É você informar para o teu cérebro que aquele assunto é importante. Então, ele sabe que você está sempre lendo aquilo ali, ele vai começar a ter um grau de absorção maior e vai fixar um pouco mais as informações. Então, a gente vai ver mais à frente que você tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então, ele vai conseguir guardar mais coisas na memória de longo prazo, porque você está dando a informação de que aquilo ali é importante. Você não precisa estudar 10 horas do dia aquele mesmo assunto, mas você está estudando todo dia e isso daí já é o suficiente para ele saber que é importante. E aí você está conseguindo fazer isso com 6 matérias, 7 matérias, 5 matérias ao mesmo tempo. Então você está conseguindo manter esse contato com essas 6 matérias ao mesmo tempo. E aí vai andando esse bloco todo de matérias naquela etapa lá de leitura de teoria. Vai chegar depois de 1 mês e meio, 2 meses, você vai ver que algumas matérias vão concluindo, você vai ter acabado algumas, e aí elas vão para outra etapa lá do aperfeiçoamento, e novas matérias entram nesse mesmo ciclo até a gente esgotar todas do pacote. Então não se preocupe se você chega lá na trilha e vê que, pô, mas essa trilha só tem essas 6 matérias aqui e as outras? As outras vão vindo, né? A gente está se preparando para uma maratona, a gente não está se preparando para uma corrida de 100 metros. Né? Então, a gente tem que ir dosando e tendo estratégia. A gente coloca matérias agora, no começo, que vão ser mais importantes em todos os concursos. São matérias que você tem que ter uma base maior. Ou então, são matérias que têm muitas aulas, então a gente vai carregar essa matéria por muito tempo na nossa trilha. Então, a gente vai fazendo essa mescla aí em matérias longas, matérias curtas, matérias com peso maior, algumas mais leves, para também não deixar a trilha muito pesada, né, muito complicada para você estudar. Então, isso tudo é um trabalho que a gente tem a organizar a trilha de vocês. Okay? Aqui nesse exemplo, eu ainda tenho aqui embaixo matérias que já estão no aperfeiçoamento. Então, a gente coloca aqui uma carga horária de 30 minutos para direito constitucional, 30 minutos para português. Então, é como se tivesse 2 ciclos aqui, né? Um ciclo de estudo da teoria e um estudo do aperfeiçoamento, que vão andando em conjunto, né? Isso daí a gente vai organizando ali na trilha para vocês. Ok? Então, você vai pegar um arquivinho, PDF, lá com uma introdução, e depois a sequência de tarefas. Então, você vai ter 15 tarefas por semana para você resolver 20 tarefas. Vai ficar nessa faixa aí de 15, 20 tarefas para você resolver por semana. Perfeito? Deixa eu ver se tem alguma outra dúvida. Daniel, professor, sou vitalício e gostaria de estudar inicialmente apenas as 5 matérias mais importantes da PF. Consigo um coach que me direcione quanto aos assuntos que devo estudar nessas 5 matérias? Você pode conseguir um coach, aí você fala lá com o atendimento, mas também a trilha estratégica ela já está te direcionando para isso. Né? A gente coloca lá na trilha as matérias mais importantes e você vai caminhando para ver todo o conteúdo do curso. Isso daí, eu não sei qual o cargo, né? Mas isso acontece na trilha de agente, de escrivão ou de papiloscopista, né? A de escrivão eu posso falar melhor, porque sou eu que organizo, né? Então, a gente já viu, já fechamos até algumas matérias nessa trilha de escrivão da PF, já tem 4 ou 5 matérias que já concluiu a teoria, já foi lá para aperfeiçoamento e já
falta acho que duas ou três matérias para a gente já ter iniciado todo o conteúdo do curso. Então, além das mais importantes, você vai ver uma preparação completa, né, para o concurso. Paulo, professor, como faço para revisar assuntos antigos? A revisão mais importante da revisão é pelo teu material marcado, o grifado, né? Então você vai ver durante essa sequência de monitorias a importância desse primeiro contato. Um dos pontos mais importantes é você gerar o teu material de revisão. Você vai grifando e vai gerando esse material de revisão. E aí ele vai ser um material vivo, né? Toda vez que você fizer uma nova revisão, você vai estar atualizando as marcações. Você vai tirar coisas redundantes, você vai tirar coisas que são meio óbvias, que você já não precisa ler novamente. Mas aí você vai fazer exercício, você vai ver algumas coisas que você errou, aí você vai voltar no teu material e vai fazer mais alguma marcação adicional para te fazer ter contato com aquele ponto que fez você errar a questão. Então você está sempre fazendo uma manutenção dele, né? Enxugando ele e ampliando ele, né? Fica que nem uma sanfona o tempo todo. E aí você vai usar ele do começo até o fim, até a véspera da prova. E isso é importante para você ter uma intimidade com o teu material, né? Você vai ler essas folhas, essas marcações 10, 15 vezes durante a tua preparação. Então você vai ter uma intimidade ótima, né? Você já vai saber, pô, não, isso está no cantinho superior daquela página, isso está naquele quadrinho que eu escrevi à mão do lado. Você vai tendo uma intimidade, tanto que na hora da prova você vai lembrar, pô, não, eu estava naquele quadrinho lá, e aí você vai ter na memória fotográfica e vai lembrar na hora da prova. Então, é importante você fazer essas marcações para gerar o teu material de revisão e você gerar essa intimidade. Wilton, sou assistente e estou focado na área policial, principalmente para PRF e Polícia Civil. Porém, está vindo a Polícia Penal da Bahia e pretendo fazer. Eu estaria muito fora da linha de estudo? Então, PRF, você está vendo um bocado de matérias aí da PRF que não vão cair nenhum dos outros, né? Toda a legislação de trânsito que é pesada, é uma matéria bem pesada, né? Tem espanhol, inglês, né? Que eu não sei se esses outros vão ter. Aí você vai para a Polícia Civil e Polícia Penal. A Polícia Penal tem um conteúdo bem enxuto, provavelmente muita coisa vai estar embutida no que está na Polícia Civil, então não estaria tão distante. Só a PRF que está um pouquinho mais afastada, né? No teu caso aí, eu estudaria para a Polícia Civil, compara o edital do que você quer, né, para ver se estudando para a Polícia Civil você está estudando para a Polícia Penal também, e aí foca nesse. Terminou essa etapa, já que o concurso está para sair, aí você amplia para o que falta da PRF, né? Não estudaria os três ao mesmo tempo, porque você vai gastar muita energia em coisas específicas da PRF que você não vai aproveitar nesses outros dois concursos. Ok? Vai ter PF, ADM, pré-edital. A gente já tem a trilha de administrativa da PF. Na verdade, eu tinha falado 3, são 4, né? Tem o administrativo também. Já estamos aí com ela há um tempinho, ela começou em dezembro. Então já tem aí 1/3 da trilha disponível. Tá? Fernanda, passando, eu consigo entrar na área de imigração, aí só lá dentro. Depende muito lá da tua classificação, das vagas disponíveis, mas normalmente depois de um tempo você consegue ir se movimentando, né? Eu vejo pela Receita, que também é um concurso nacional, as pessoas passam num certo local, sei lá, passa lá na fronteira do Acre e aí com o tempo ela vem se deslocando para outros estados até chegar onde ela quer, voltar para casa. E mesmo quem está em casa consegue também mudar de áreas, né? Eu vou para a aduana, eu vou para a fiscalização, eu vou para assuntos internos. Você consegue ir se movimentando e na PF deve ser a mesma coisa. Quanto tempo dura o curso, né?
o curso, a trilha, né? A nossa trilha são 36, são 35, 36 semanas. Então a gente vai com ela até agosto, se eu não me engano. Agora, os cursos de estratégia são anuais. Então, todo ano ele lança um pacote novo. Agora a gente está no pacote 2023, ano que vem vai ter outro e assim sucessivamente, né? Vai sempre tendo atualização do material pelos professores, eles vão vendo os concursos que estão ocorrendo, vendo os assuntos que estão sendo mais cobrados e atualizando o material para dar uma ênfase no que está sendo cobrado atualmente, vendo coisas que não estão sendo tão mais cobradas, aí retira, atualizando exercícios. Então, é um material vivo, né? Está sempre sendo atualizado. Durante o ano mesmo, ele é atualizado, né? Você vai vendo os cursos pós-edital, sempre tem uma ênfase bem focada no que está sendo cobrado pela banca e no perfil também do concurso. Fernanda, o único jeito na área policial de cair em imigração é no administrativo da PF? Acho que não, acho que tem mais outros cargos lá, né? Acho que não é só administrativo, não. Eu vejo lá pelo pessoal que está na aduana, às vezes tem agente lá também, não sei se é só administrativo. Aí tem que ser uma pergunta voltada mais lá para o pessoal da PF, né? Depois me manda uma dúvida lá no formulário da trilha que eu pergunto para alguém lá de dentro da PF, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui o que falta para a gente fechar. Dificuldades iniciais, aí que eu já falei um pouco, né? Falei do foco, compreensão. O foco aqui também tem um pouco mais de detalhes, né? Barulho no ambiente, dificuldade de concentração, sua mente fica inquieta. Então você tem que observar isso daí para tentar eliminar. Então tem gente que estuda com o ventilador ligado e fica batendo um barulhinho que te distrai. Então tira lá o que está fazendo barulho para não distrair. Tenta o que der para você corrigir no local de estudo para não te distrair, é o ideal para você focar só no estudo. Compreensão da matéria, você não consegue, você está lendo, mas não consegue entender. Às vezes isso é bem comum, né? É como se fosse um quebra-cabeça, né? O professor vai montando ali o conteúdo de forma que no final do tópico você entenda o que ele está querendo passar. Então, no começo não faz muito sentido, mas aí as peças vão se encaixando e consegue entender. Então, o que a gente fala é para você sempre avançar um pouco, né, completar a leitura do tópico, mesmo que você não esteja entendendo, para ver se no final as peças se encaixam. Senão você dá uma outra lida, né? E depois, se tiver com dificuldade, mais dificuldade ainda, a gente vai ver nos exercícios e aí busca um outro material para você tentar entender. Mas muitas das vezes, você lendo o tópico completo, você consegue entender o que está sendo ensinado, né? E às vezes você vai ver que é um tópico que você não conseguiu entender, mas às vezes é um assunto que é muito pouco cobrado e você nem vai encontrar ele no exercício. Então, às vezes é melhor você passar batido mesmo, né? Principalmente nesse primeiro momento ali de leitura da teoria, para você não perder muito tempo, porque nesse momento você ainda não sabe o que é tão relevante, o que é muito cobrado, o que não é tão, o que é menos cobrado, né? E isso você só vai saber depois, com o tempo, quando fizer mais exercícios, né? Então, às vezes você quer gastar muito tempo para entender 100% do que você está lendo, e isso, às vezes, não é o necessário. De repente, você gasta muita energia com um ponto que é só um pré-requisito para um outro assunto, e aí sim esse outro assunto que é cobrado em prova, né? E aí chega lá nesse outro assunto, você consegue entender, mesmo sem ter entendido 100% do que você estava em dúvida. Tá bom? Então sempre dá uma forçada e vai lendo tudo para não perder tempo. Memorização, não consigo decorar tudo. Isso é uma outra dificuldade que o aluno tem no começo e que faz ele ficar lento, né? Então você está lendo ali pela primeira vez o material e aí você lê, mas querendo decorar, né? Eu leio aquela frase ali 10 vezes para eu decorar.
Não é assim que você vai decorar, né? Você memorizar é um trabalho de repetição. Você tem que informar para o teu cérebro que aquilo ali é importante. E aí ele só sabe que aquilo ali é importante quando você vai memorizando, você vai repetindo, repetindo, repetindo. Tenta lembrar como é que você faz para aprender uma letra de música. Você lê a letra de música com atenção e decora ela? Provavelmente não. Você vai cantando e aí vai esquecendo um pedaço, aí depois você lê, aí você lembra e vai repetindo, repetindo. Depois de uma meia dúzia de repetições, você já está com ela memorizada, né? Ah, vou decorar um número de telefone, mesma coisa, você não dá uma lida e já decorou, né? Você tem que ligar algumas vezes para memorizar. Hoje a gente não faz mais isso, né? Mas pelo menos o seu número próprio você acaba decorando. Então, não tente ler 1000 vezes para memorizar, porque você não vai memorizar naquela etapa. Foca em entender o contexto geral e a memorização vai vir com as repetições das revisões. Velocidade. O que a gente acabou de falar está ligado à velocidade. Então, além disso, né, de você evitar ler para memorizar, outro ponto importante são as marcações. Tem muita gente que faz marcações com milhares de cores. Eu faço com amarelo normal, mas alguns prazos eu ponho em vermelho, algumas exceções eu ponho em verde e por aí vai, né? Então você fica aquela gama de cores ali. E isso faz você gastar um tempo. Você tem que, não é isso eu pinto com isso eu pinto com aquilo, isso eu pinto com aquilo. E esse tempo que você está fazendo esse monte de cores, você poderia aproveitar melhor estudando um conteúdo maior. Então, usa no máximo 2 cores, né? Usa tudo lá com amarelo normal, e aí uma coisa ou outra você dá um tracinho lá vermelho para destacar, para diferenciar. Então, para simplificar o processo de marcação para você não perder tempo. E a outra coisa é você marcar demais. Então, vocês costumam ir lendo e marcando. O que a gente recomenda é que você não faça isso. Lê o tópico todo e depois volta fazendo a marcação. Porque o professor ele repete muita coisa. Então ele vai te explicar a teoria, ele vai te falar ela com outras palavras, vai te dar um exemplo sobre ela, e aí você fez 3, 4 marcações sobre a mesma coisa, né? Enquanto você poderia ter feito uma só. Aí depois, quando você fizer uma revisão, você vai acabar eliminando algumas, né? Então, se você já fizer a leitura do tópico completa, ou ler 2, 3 páginas e depois volta fazendo a marcação, vai ser mais produtivo, né? Você vai conseguir mais velocidade na leitura. Muitas revisões. Com essa quantidade de revisão, não avanço na matéria. Então, isso daí é um erro grave, porque são as revisões que vai fazer você memorizar. Então, que vai fixar aquele conteúdo. Não adianta eu ler todas as 20 aulas do meu curso para depois eu voltar a fazer uma revisão, porque já vou ter esquecido, né? Você tem que informar para o teu cérebro que aquilo é importante, que ele tem que gravar. E aí você só vai fazer isso revisando, revisando, revisando. Então, a gente vai ter várias revisões na nossa trilha e vocês durante a preparação. Vocês vão fazer mais revisões do que leitura o tempo que você vai gastar na primeira leitura. Então, esse é um outro ponto, né, da velocidade, né? Não se preocupe tanto com essa velocidade da primeira leitura, porque, embora ela pareça muito lenta, você vai gastar muito mais tempo se aperfeiçoando do que no primeiro contato. Então, é bem comum, né? Você não vai ler e já vai ficar prontinho, acertando 90%, né? Uma vez ou outra isso pode acontecer, mas na maioria das vezes você vai ter que fazer várias revisões. E o outro ponto, eu demoro muito nos exercícios, eu erro bastante. Então você tem que saber em que momento estão esses exercícios. Você vai ter exercícios agora na primeira etapa, na hora que você está estudando a teoria, que o objetivo é só você entender como que a banca cobra aquele assunto e do que você leu, o que é cobrado. Você nem vai saber ainda o que é mais cobrado, né? Mas você vai ver, isso aqui que eu li é cobrado, aquilo ali é cobrado, ele cobra assim, cobra assado.
E é uma outra forma também de você entender o assunto estudado. Não estou preocupado se você vai levar 3 minutos para ler aquela questão ali, se vai levar 6, 7 minutos para entender como que o professor resolveu essa questão de estatística. Então, não é essa ênfase nessa etapa. Aí depois eu vou para aperfeiçoamento. Aí eu já estou preocupado se você entendeu a matéria ou não entendeu, se está acertando ou está errando. Não estou preocupado ainda se você está gastando um tempo além do que precisa, né? do que deve para a prova, né? Mas eu estou preocupado se você sabe ou não sabe, se você acertou ou se você errou. Na primeira etapa, na teoria, se você acertou ou você errou, não faz diferença. Já na segunda já faz diferença. Quando você chegar lá naqueles simulados que eu falei no começo, aí eu estou preocupado se você acerta e se você faz no tempo adequado, né? Porque você tem que encaixar tudo dentro do tempo que é dado para fazer a prova. Então, em cada momento vai ter uma preocupação com o exercício. E aí, se você mistura uma com a outra, você acaba se desanimando, né? Então, tenha isso em mente, né? Qual o objetivo do exercício em cada etapa para você não se frustrar. E agora que a gente acabou. Deixa eu ver se temos mais perguntas. Fernanda, eu não sou assinante, tenho ainda meu pacote pós-edital da Receita Federal. Como faço para ter acesso à trilha estratégica para o administrativo da PF? Aí, como você não é assinante, você não vai conseguir. Né? Você teria que adquirir o pacote de administrativo da PF para poder estudar esse pacote, e aí a trilha está dentro desse pacote. A trilha, simplesmente, eu acho que você até consegue ver lá no menu de trilhas, ali na área do aluno, né? Não tenho certeza, mas lá tem um menu de trilhas, e aí vai mostrar todas as trilhas que a gente tem. Eu acho que você até consegue ver as trilhas por ali. Mas aí você não vai ter o curso, né? Só a trilha sozinha não resolve muito. Espera agora o dia 3 de abril e ver qual vai ser essa promoção do Estratégia, né? Vai valer a pena. Da outra vez que teve essa trilha, essa assinatura vitalícia, eu tinha alguns alunos que já tinham pacotes, né? E esse sistema aí de créditos, de acordo com os pacotes que você adquire no Estratégia, todos eles pegaram a assinatura vitalícia sem pagar nada, né? E aí estão com ela até hoje. Na verdade, quase todo mundo já foi aprovado, né? Então já não está mais utilizando. Mas estaria ainda com a assinatura valendo até hoje. Tá? Vou aguardar o lançamento, beleza. Alguém vai fazer MP Paraíba? Eu não sei. Ninguém respondeu. Eu não vou. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Esse é só o primeiro passo, né? Aquilo que você está vendo ali, bem introdutório sobre a vida do concurseiro. Mas já deu para vocês terem uma ideia do que é a trilha, como é que a gente organiza a trilha, o trabalho que a gente tem ali no planejamento e que poupa vocês, né? Vocês vão ver acho que na próxima monitoria como é que se monta um planejamento de estudo. E isso vocês não precisam se preocupar tanto se for seguir a trilha, né? A gente já faz isso para vocês e com um pouco mais um resultado um pouco melhor, porque a gente já tem um pouco mais de experiência nessa área. Tá bom? Bom, então é isso. Boa noite a todos, bons estudos, fique com Deus.